Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje vamos falar sobre o Action Park. Já havia mencionado antes que iria começar a fazer uma série sobre lugares abandonados ou estranhos e este é um deles. É um parque que por um tempo esteve abandonado, mas agora querem reabri-lo. Vamos ver as razões pelas quais foi abandonado, por que falhou e por que também é considerado um dos parques mais perigosos do mundo. Sem mais a dizer, no IC e na tela vocês podem ver o resto dos meus casos e abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. Então, sem mais delongas, vamos começar. Este parque foi criado por Gene Mulvihill. Naquele momento, ele era um empregado de uma companhia de seguros que vendia ações na bolsa de uma maneira um tanto enganosa. Devido à quantidade de vendas que ele tinha ao fazer isso e à maneira como ele se virava, Dean acabou se tornando o diretor desta mesma empresa. Infelizmente para ele, o que ele fazia e como fazia resultou em um grande escândalo, o que fez com que ele fosse demitido da empresa. E nesse momento ele fez o que qualquer pessoa normal faria, que é comprar 2 grandes parques de esqui. Decidiu que o melhor que poderia fazer era investir neste tipo de lugares e por quê? Porque em Vernon supostamente havia um grande futuro turístico. Jim começou a ver outros investidores colocando dinheiro neste lugar, portanto quis fazer o mesmo. Pensava que era o próximo lugar favorito no mundo para os turistas, então queria se destacar. Seu centro de esqui naquele momento não tinha nada de chamativo, então para se destacar decidiu construir uma máquina gigante de neve. E com o que ele fez isso? Com uma turbina de avião. Acabou sendo a maior máquina de neve do mundo. Então sim, isso chamou a atenção, mas ainda havia um problema, e é que mesmo com essa máquina de neve, alguns meses do ano ele não teria nenhum tipo de negócio porque nos meses quentes simplesmente não havia neve ou derretia quase instantaneamente. É assim que ele começa a construir jogos de verão em outra parte de seu terreno. Uma das primeiras coisas que ele fez foram jogos relacionados à água, como escorregadores gigantes movidos à água, saltos para o lago, barcos de choque, tudo o que ele pôde imaginar, ele fez. E quando digo imaginar, falo muito sério, qualquer coisa que ele imaginava ia diretamente para o parque. Ou seja, não havia controle de segurança para verificar se algo iria funcionar ou não. Ele simplesmente fazia e se funcionasse, perfeito. E se funcionasse pela metade, bem, ainda assim era usado. Todos esses jogos que vou mencionar não tiveram nada a ver com nenhum engenheiro, em nenhum momento chamaram uma pessoa especialista em cálculos físicos, nunca pensaram bem nisso. E o maior problema era justamente que Jim e seus colegas não se concentravam na segurança, mas sim em tudo que era novo, em tudo que era chamativo, tudo o que lhes daria mais dinheiro. Portanto, realmente não se importaram. Os parques aquáticos naquele momento ou não existiam ou não eram conhecidos. Portanto, não havia lugar de onde tirar exemplo. Então eles começaram a construir coisas diferentes, que pareciam atraentes, cada vez mais rápidas e mais altas, o que impressionou muito as pessoas. Posso dizer-lhes que a única atração que realmente não causou problemas no parque, que não teve nenhum tipo de lesão, que eu saiba, é o trenzinho que circulava por todas as atrações. Então imagino que vocês saibam onde isso vai dar. Isso era possivelmente a única coisa confiável do parque. Para 1978 já havia quantidade suficiente de jogos para chamá-lo de Action Park e assim nasceu. Era um lugar que se promovia por dar aos convidados uma experiência extrema. Além disso, também promovia o fato de que os convidados podiam controlar o quão extrema era a experiência. Havia jogos em que a pessoa podia controlar o quão rápido ia ou o quão devagar, mesmo se o caminho parecesse ou não confiável, e era recomendado não ir mais rápido. Ainda assim, os convidados podiam fazer o que queriam. Essas ideias, é claro, acabaram sendo bastante perigosas. O parque estava dividido em 3 seções. O Alpine Center tinha seu tobogã, o Alpine. Water World, um lugar maravilhoso cheio de jogos de água. E Motor World, que tinha a ver com tudo que era motores e coisas desse estilo como barcos, carrinhos, tanques. Já vamos entrar em detalhes a respeito disso último. Acho que uma das maiores atrações e mais intrigantes, que também eram como uma lenda quando as pessoas entravam no parque, porque não sabiam se existia ou não, era o Cannonball Loop, que é este tobogã de água grande, com um loop no final, uma volta pela qual as pessoas tinham que passar. Havia muitos problemas com isso. Primeiro de tudo, a invenção deste tobogã partiu de Gene simplesmente fazendo um desenho em um guardanapo de um palito com uma volta no final. Ele viu este desenho e disse:
Sim, seria uma ótima ideia para o meu parque colocar isso como um tobogã de água para os convidados se divertirem. O problema é que, como eu disse antes, ele não colocava muitos engenheiros para revisar as coisas. Ademais, essa atração parecia ter saído de uma animação. E a melhor descrição que foi dada é que parecia ter saído dos Looney Tunes. Realmente, essa pessoa acreditava que as pessoas simplesmente passariam por esse loop sem nenhum problema, porque a física não existe. Como eles não gostavam de matemática neste parque, decidiram fazer as coisas por tentativa e erro com bonecos. Eles jogavam bonecos pelo começo do escorregador e viam como saíam. A partir disso, faziam as melhorias correspondentes. O problema é que as primeiras vezes que os bonecos saíam deste lugar, saíam sem cabeça ou sem outros membros muito importantes. Ao testá-lo em humanos, decidiram pagar as pessoas para participarem. Há aqueles que se lembram do próprio Shane parado no início ou no final do escorregador com $100 na mão para quem quisesse experimentar. E foi um completo desastre. A pessoa que entrava se metia em um buraco completamente escuro no qual não podia ver nem um pouquinho de luz, sentia apenas a água e de repente sentia como começava a voar e se descolar do tubo. Esse era o momento em que ocorriam a maioria dos acidentes porque a maioria das pessoas batia diretamente no teto dessa curva no tobogã. Então a maioria das pessoas saía deste lugar direto para uma piscina muito pequena com o rosto todo machucado. Por causa disso, decidiu-se colocar um pouco de enchimento na parte superior para tentar evitar os acidentes, mas isso não adiantou, as pessoas continuavam saindo machucadas deste lugar. Mas então, o que acontecia? Acontece que, ao colocar esse enchimento na parte superior, as primeiras pessoas batiam contra isso e deixavam dentes cravados ali. Os dentes saíam e ficavam ali. Então as próximas pessoas, na completa escuridão, batiam contra isso, não sabiam o que era e saíam todos machucados, cheios de feridas no rosto todo de dentes. Outra das atrações que parecem tiradas de um desenho animado, não só pelo inusitado, mas também pelo como termina, é esta que vocês veem aqui. Este escorregador que parece normal no início, mas termina de uma maneira inesperada. É como o anterior, as pessoas entram em um escorregador que não tem luz alguma, um buraco com água, e saem diretamente ao ar livre. Normalmente as pessoas chegavam sem saber o que esperar, pensavam que era um escorregador que terminava diretamente na lagoa, ou seja, pensavam que terminava ali mesmo na água. Ninguém lhes dizia que o objetivo do escorregador era ficar no ar por um tempo, então quando chegavam ao final, se encontravam sem saber o que estava acontecendo. Elas não sabiam que havia água abaixo delas no início, tinham saído de um buraco sem luz e a maioria caía mal justamente por não saber o que esperar, o que causou alguns acidentes. Depois havia outro jogo que também tinha o propósito de te manter no ar, mas era mais evidente. Dava para ver como o tobogã tinha algumas pequenas lombadas pelas quais as pessoas passavam com velocidade suficiente para fazer com que voassem. E a realidade é que esse jogo funcionou bem por bastante tempo. As pessoas passavam pelas lombadas, ficavam no ar por alguns segundos, desciam e subiam novamente, cumprindo o objetivo das lombadas, até que de repente chegou um menino muito rápido, um menino que ia a uma velocidade muito maior do que todos os outros. O que acabou acontecendo é que este menino foi lançado ao ar a tal velocidade que acabou muito longe do final do escorregador, portanto bateu com o rosto diretamente no chão. Mas este é um dos acidentes que vamos ver hoje neste vídeo. Já havia algumas lesões leves nos escorregadores, depois aconteceu isso que justamente não estava calculado para todos os tipos de pessoas e depois começam a acontecer as coisas que vou contar agora. Uma das minhas atrações favoritas é essa bola gigante que se chama o Homem Dentro da Bola Dentro da Bola. Como o nome indica, é um homem dentro de uma bola, que vocês podem ver aqui que tem rodinhas para andar nos trilhos. A ideia era justamente construir esses trilhos que descem a montanha e assim ter um passeio super divertido para toda a família. Além disso, tinha janelas, é claro, para poder ver tudo ao redor. No entanto, os trilhos foram construídos com canos que se expandiam com o calor e o parque foi pensado principalmente para esses dias quentes. Então, no dia do teste, como estava muito quente, a pessoa entrou dentro da bola e a bola fez com que os trilhos colapsassem, caíssem e terminassem na autoestrada. Porque também deve-se dizer que o parque estava dividido em duas grandes seções, divididas pela autoestrada, para que as pessoas chegassem mais facilmente, então a bola caiu diretamente para esse lado, em direção aos carros. Claramente, este foi outro projeto bem projetado. De qualquer forma, havia muitas atrações, algumas mais perigosas que outras. As que mais se destacavam, no entanto, eram justamente as aquáticas, porque este parque queria ser um parque aquático.
Uma atração em particular que trouxe bastantes problemas foi esta de se jogar de um mini penhasco para a água. O problema é que este lugar, na verdade, não era uma atração, mas sim um lugar de descanso. E, portanto, não havia ninguém que verificasse quem podia se jogar e quem não podia. Não havia regras, portanto, havia pessoas aos montes o tempo todo lá e, além disso, não havia ninguém controlando quando se jogavam. Então, o que acontecia era o seguinte, havia um monte de pessoas, não havia indicações de que era uma atração, então muitos caíam acidentalmente porque não sabiam que havia água abaixo, nem entendiam muito bem o que estava acontecendo, e depois havia aqueles que se jogavam em cima das pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. Havia pessoas embaixo, não havia controle, então começaram a se jogar em cima de outras pessoas, o que causou muitas fraturas. O pior de tudo é que a pessoa que estava embaixo afundava, e os salva-vidas que estavam por perto não podiam vê-lo, o que tornava toda a situação ainda mais arriscada. Deste jogo resultaram muitas fraturas de braços e pernas em particular, e, obviamente, algumas demandas. Mas isso é o mínimo, porque as pessoas iam a este lugar sabendo que era perigoso e extremo. Portanto, apesar de haver algumas pessoas feridas, ainda havia turistas interessados, havia pessoas locais que queriam ver o que estava acontecendo, então, além disso, começaram a ocorrer alguns acidentes fatais. Primeiro de tudo, temos outra atração semelhante à que já mencionei, que era um escorregador com saltos, que tinha algumas tábuas e como os outros não estava totalmente bem calculado. Então, em um momento, uma pessoa desceu por este lugar, derrapou, foi para outro lado, caiu diretamente no chão e quebrou o pescoço. Havia atrações muito mal planejadas, as pessoas entravam, eram demais, uma pessoa parava, batia a cabeça contra algum pedaço de concreto, então o resto das pessoas também parava, de maneira tão brusca que batiam em outras áreas perigosas das atrações. E justamente as mais exageradas eram as que tinham barcos de borracha. Neste tipo de atrações, deixavam entrar um monte de pessoas sem nenhum tipo de cuidado com a quantidade de pessoas que eram. Além disso, devo dizer também, acrescento aqui, que a maior parte do parque estava sendo controlada por adolescentes. As atrações estavam sendo vigiadas apenas por eles. Pessoas que provavelmente não tinham nenhum tipo de experiência controlando outras pessoas, nem muita experiência em segurança. Então, o trabalho deles era basicamente contar até 5 e deixar outra pessoa passar. É assim que surge a próxima grande ideia. Imitar uma viagem em corredeiras. Correntes fortes, rochas, caminhos confusos. Esta é outra atração que teve que ser deixada de lado por um tempo, porque as pessoas saíam de lá desmaiadas ou quase desmaiadas. Tiveram que diminuir bastante a intensidade para poder deixar outras pessoas passarem, mas ainda assim parecia que alguém ia sair voando. E é que justamente a parte interessante deste jogo, uma vez remodelado, era que as pessoas se reuniam do lado de fora da atração para ver os que estavam dentro se descontrolarem. Contam que havia um ponto em particular onde parecia que os barcos realmente sairiam voando. Além da confusão pela falta de controle, também vendiam álcool para qualquer um. Não havia controle a respeito disso. Adolescentes podiam pedir sem nenhum tipo de problema e às vezes até crianças. Ou seja, este parque estava cheio de adolescentes completamente bêbados, sem nenhuma regra ou adulto que pudesse controlá-los, combinado ainda com a quantidade de eventos que este lugar tinha, como por exemplo seu próprio Oktoberfest. Um completo descontrole. Entre as coisas mais perigosas também estava o Motor World, que tinha algumas coisas como karts, barcos, botes de borracha motorizados, todos esses tipos de joguinhos que também acabaram muito mal. Primeiro de tudo, os karts, esses carros que iam rápido neste parque em particular, podia-se ajustar para que fossem ainda mais rápido do que o permitido. Era possível fazer ajustes para remover as limitações do motor. Então, evidentemente, houve vários acidentes e também tínhamos que levar em conta outras duas coisas. A primeira é que as pessoas usavam os karts como se fossem carrinhos de bate-bate, o que obviamente não eram, e além disso, ao lado desta atração havia um quiosque de cerveja, então as pessoas saíam de lá, iam brincar com os carrinhos e acabavam batendo. Havia também barcos que costumavam virar porque as pessoas os usavam como carrinhos de bate-bate. E além disso, esses barcos e lanchas motorizadas estavam em um lago com cobras.
Ou seja, os funcionários do local que estavam por ali controlando a situação o máximo que podiam paravam nessas atrações por um tempo e não apenas viam os barcos virarem, mas também podiam ver cobras negras se esgueirando pela grama. Outro jogo nesta sessão eram os tanques que atiravam bolas de tênis. As instruções eram simples: atirar bolas de tênis nos outros tanques para ganhar. O problema é que quando quebravam, os tanques continuavam atirando bolas, o que tornava bastante impossível para os instrutores chegarem até os tanques para poder consertá-los ou pará-los. Mas um dos mais perigosos era, sem dúvida, o Alpine Slide. Não era apenas inseguro desde o início, desde a sua estrutura, mas também havia problemas externos que simplesmente não queriam resolver. Esta atração eram caminhos pelos quais se descia com uma prancha, na qual você podia controlar o quão rápido ou lento queria ir. Havia muitas coisas erradas com esta em particular, começando pelo material. Era principalmente concreto. O que isso significa? Eram pessoas se jogando sem nenhuma proteção, quase sem roupas porque vinham de um parque aquático, com a pele exposta e ainda podiam controlar exatamente quão rápido queriam ir. Então, evidentemente, isso causava muitas feridas. Quando as pessoas caíam e batiam diretamente no concreto, ficavam com a pele praticamente em carne viva. E o que se fazia naquele momento era ir a uma das salas de emergência que tinham no parque. O problema é que não havia pessoas certificadas no local, mas sim outros adolescentes com sprays desinfetantes. O desinfetante contra essas feridas em carne viva não era uma boa combinação. Imagine que nessas mini cabanas de saúde havia um círculo marcado no chão, no qual, se você ficasse quieto enquanto te aplicavam o desinfetante, você ganhava um prêmio. Porque ninguém conseguia ficar quieto. Literalmente ninguém conseguia ficar parado por 2 minutos enquanto desinfetavam o braço. De fato, algumas pessoas preferiam ser infectadas a passar por isso de novo. Não sei exatamente o que esses desinfetantes tinham, mas eles não eram muito cuidadosos com o que colocavam nas pessoas, contanto que evitassem uma infecção. A forma como a atração foi feita e como era manejada pelas pessoas que subiam, tornava normal que os carrinhos virassem ou fossem diretamente ejetados. Além disso, acima desses caminhos havia um teleférico. As pessoas que queriam subir no Alpine Slide tinham que passar por este teleférico para poder subir ao topo e descer. O problema era que as pessoas às vezes já subiam com os carrinhos e, portanto, costumava acontecer de eles caírem sobre as pessoas que estavam descendo. Seja de propósito ou por acidente, as pessoas jogavam os carrinhos diretamente no caminho onde outros estavam descendo, o que é extremamente perigoso. Construir diretamente em cima de outra atração é extremamente perigoso, mas eles não se importaram. Devido a todas essas coisas, o parque tinha feridos todos os dias e foi então que começamos com os acidentes mais fatais, aqueles que foram notícia. Um desses acidentes foi o da experiência do caiaque. Este era um jogo no qual as pessoas subiam em seu caiaque e iam em uma espécie de correntezas rápidas. Debaixo da água, para criar essa experiência, havia alguns ventiladores elétricos. Então, um dia uma pessoa estava jogando quando de repente virou seu caiaque e bateu diretamente em um desses ventiladores, causando um curto-circuito e eletrocutando-a. Posteriormente, houve também os acidentes na piscina de ondas. E digo os acidentes porque aconteceram mais de uma vez, mas o primeiro ocorreu quando uma pessoa se afogou nas profundezas desta atração. Mas por quê? Vocês devem estar se perguntando. Acontece que isso era uma piscina grande com ondas automáticas e sem nenhum tipo de controle. As ondas eram imprevisíveis. Chegavam até 3 metros e as pessoas estavam lá dentro aos montes. De volta, não havia ninguém que pudesse limitar quantas pessoas estavam lá dentro. Então, as pessoas simplesmente entravam e se algo acontecesse, ninguém podia ver nada porque essa água estava extremamente suja. Não era apenas as pessoas que traziam lama do resto do parque ou as pessoas que entravam sem tomar um rápido banho, mas também contribuíam para a sujeira, as feridas. O que restava das feridas das pessoas eram tantas as feridas que simplesmente tudo que era pus, tudo que era sangue ficava na água, o que tornava impossível para os salva-vidas verem se uma pessoa estava se afogando, e isso foi o que aconteceu. Mas dentre todas, a que considero a pior é a primeira de todas as fatalidades no parque e é a que ocorreu no Alpine Slide. Um homem estava descendo o caminho com seu carrinho, não se sabe exatamente o que ele queria fazer, se queria ir mais rápido, se queria ir mais devagar. De fato, havia placas em todo o percurso, indicando onde ir mais devagar e mais rápido, mas o que aconteceu é que de repente o carrinho se desprendeu do caminho e foi para o lado.
Ele foi lançado e a pessoa bateu diretamente em algumas rocas que estavam ao lado da atração. Por que havia rochas lá? Ninguém sabe. Na verdade, é uma das primeiras coisas que deveriam ser feitas ao criar esse tipo de atração, pois se as rochas não estivessem lá, isso não teria acontecido. A família, evidentemente preocupada, também queria uma resposta por parte do parque. Nem mesmo no início a compensação por todas as despesas médicas, porque o jovem ficou em coma por alguns dias antes de falecer, mas que, além disso, talvez quisessem algum reconhecimento do proprietário. Queriam que pelo menos ele se aproximasse para pedir desculpas ou explicar a situação, querendo melhorá-la, mas Shin nunca apareceu. Nunca disse nada sobre o caso que fosse, indicando que tinha alguma responsabilidade. Acima de tudo, o delegado da empresa que falou com a imprensa disse que não era culpa do jogo em si, mas sim culpa das rochas. As rochas estavam lá independentemente disso, mas o raciocínio dele era que então o jogo era seguro e que nada acontecia, apesar de não ter sido a primeira vez que alguém caía. Mas além disso, Jean, o dono de todo este lugar, tinha um seguro falso nas Ilhas Cayman. Se vocês não conhecem o termo Panama Papers, deixo aqui o nome para que procurem na internet. Há um documentário muito bom onde se explica, como se fosse um filme, com diferentes situações de diferentes famílias, como isso afetava todas essas pessoas. E parte dos Panama Papers era justamente isso de ter seguradoras falsas, o que fazia com que as empresas não tivessem que pagar quase nada ou diretamente nada, e as pessoas fossem as únicas prejudicadas. Se tinham familiares mortos por alguma empresa, não importava, pois não receberiam nada. É um tema muito interessante, mas também muito difícil de explicar neste tipo de vídeos, então já sabem, vão assistir aquele documentário ou simplesmente procurem na internet novamente, é algo que afetou muitas pessoas e, portanto, deveriam conhecê-lo. O que vocês precisam saber é que não apenas não era dada compensação às famílias, mas também diretamente não faziam nada para consertar as coisas. Pediu-se mais de uma vez que removessem as rocas daquele lugar para evitar mais acidentes. Eles não fizeram isso, não fizeram, e não é algo que afetaria o parque. Não é que as rochas eram uma decoração muito importante. Na verdade, proporcionavam mais segurança e eles não queriam fazer isso. Na realidade, as pessoas não ligavam. Com o tempo e muito esforço, a família deste garoto recebeu uma compensação de $100 mil, mas foi após muitos processos legais e, além disso, tiveram que ocorrer outros casos fatais para que eles recebessem atenção. De outra forma, provavelmente teriam ficado no esquecimento como o resto dos casos que o parque teve, porque houve muitos ferimentos prejudiciais, de fato, havia uma atração que de vez em quando causava paralisia nas pessoas. Este jogo fazia com que as pessoas ocasionalmente se machucassem em uma parte crucial do pescoço e causava paralisia. Do pescoço para baixo. Nessas ocasiões, Shin só tinha que enfrentar as famílias, ou seja, realizar o julgamento. Ele não queria resolver nada antes do julgamento, queria ir a julgamento e assim poder destruir as famílias, porque evidentemente tinha mais dinheiro e podia pagar advogados para defendê-lo. Poucas foram as vezes em que ele realmente perdeu algum julgamento. Devido a tudo isso, a fama do parque foi diminuindo aos poucos. As pessoas viam os casos que eram extremamente sérios e já não queriam se aproximar, não levavam seus filhos, simplesmente não queriam ir. Evidentemente, também havia o problema de que este parque dava dinheiro para as pessoas que moravam perto. O parque era uma importante fonte de renda para adolescentes, adultos e todos. Portanto, muitos tiveram problemas com sua remoção. Mas a fama em si deste lugar decaiu muito. Além disso, as demandas fizeram com que o Action Park e suas localidades irmãs tivessem que fechar. Primeiro as outras localidades que haviam aberto e depois, finalmente, o Action Park declarou falência. É por isso que, em 1996, o Action Park fechou suas portas oficialmente. Um dia, Shin morreu e as coisas ficaram para o seu filho. O surpreendente é que 2 anos antes, Jin decidiu reunir investidores para recuperar o parque. Evidentemente, ele não pôde fazer nada, mas seu filho tentou se concentrar em reabri-lo de outra maneira, um pouco mais segura. Agora mesmo, o parque tem outra manutenção, outra administração, e estão buscando reabri-lo com a segurança correspondente. Por exemplo, eles queriam testar novamente o escorregador com o loop no final, maior, mais seguro, com outro tipo de mecanismo para que as pessoas não batam a cabeça na parte de cima, mas na realidade essa atração ainda não foi lançada e não se sabe se vai ser. O parque reabriu como Action Park em 2014 novamente, mas depois de um tempo testando o nome, decidiu-se dar a ele outro devido à má reputação que já tinha. Eles não queriam que o novo parque fosse manchado por esses eventos anteriores.
Agora mesmo, o parque está aberto como se fosse apenas um parque aquático e com capacidade limitada justamente por tudo o que está acontecendo no mundo. Além de tudo isso que eu contei, este é um dos parques que carrega mais nostalgia consigo porque durante os anos em que esteve ativo era extremamente conhecido, muito visitado. Além disso, havia muitas pessoas que não se importavam em se machucar, queriam realmente experimentar todo esse extremismo. Mas também havia turistas que chegavam pensando que era um parque muito divertido e que simplesmente era uma atração familiar, quando na verdade não era e acabavam se machucando. Portanto, há outras pessoas que pensam que este parque nunca deveria ter reaberto e que preferem que isso seja esquecido. Mas enfim, digam-me, alguém visitou este parque na sua adolescência? Sei que meu público inclui pessoas de 20 a 40 anos. Se você mora nos Estados Unidos da América, conte-nos se já esteve, conhece alguém ou tem parentes que visitaram este lugar. Compartilhe suas histórias interessantes nos comentários abaixo. Mas enfim, sem mais nada para dizer, aqui terminamos o vídeo. Espero que tenham gostado, e aqui estão meus Patreons e os membros do canal. Atrás está minha gata enrolada como sempre, porque evidentemente ela gosta de me ouvir falar. Sim, não, ela está super dormindo, então bem, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Você pode se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!